E aí, nós chegamos já na metade do ano de 2025 e eu queria fazer aqui uma retrospectiva das leituras que eu fiz até agora. Vou fazer em ordem cronológica e fazer alguns comentários bem breves, né? O primeiro livro que eu li esse ano, na verdade eu reli esse ano, esse aqui, História da Violência, do Eduardo Loury. Ele vai narrar a experiência do Eduardo numa ocasião em que ele sofreu um estupro. Ele vai revisitar alguns aspectos de sua vida, vai revisitar a situação de violência a partir do relato que ele faz para sua irmã e também da escuta que ele faz da sua irmã, contando para o marido dela a situação a partir da visão dela também. Então a história da violência vai dizer não só da violência que esse rapaz sofre na noite de Natal, como também da violência que vai se perpetuando a partir do seu relato, da sua história. Então é um livro bastante denso, vamos dizer assim, né? E é um assunto pouco falado, né? Violência sexual contra homens, né? O segundo livro que eu li esse ano, O Filósofo no Porta-Luvas, do Juliano Garcia Peçanha, é um autor que eu gosto bastante. Os livros anteriores dele são livros filosóficos, são livros teóricos, livros mais poéticos. Esse aqui é o primeiro romance dele, também é um livro autoficcional, né? Ele conta um pouquinho da história dele aqui, de como ele vai se inserindo no mundo, na realidade, e abandonando o mundo metafísico, né? Esse processo tortuoso, mas também, de certa forma, libertador. Então é bem legal também. Esse aqui também eu reli, na verdade, eu comecei a ler uns tempo atrás, mas larguei. Esse ano li todo ele, que é Na Natureza Selvagem, do John Krakauer. Muita gente deve conhecer o filme, né? Teve uma adaptação para o cinema, que aliás também é um grande filme, um filme muito bonito, que eu revi depois que eu li o livro. O autor aqui, como ele tem experiência também, assim como o personagem principal, né? Ele experiência nessa questão de caminhadas pelo mundo, né? De isolamento na natureza, de no Alasca, né? Essa aventura selvagem. O autor ele tem uma identificação bastante genuína com o personagem, né? Ele tenta, de certa forma, também limpar a imagem dele, né? Que muita gente acabou acusando o personagem de ter sido idiota, vamos dizer assim, né? Num linguajar mais chulo, pela forma como morreu, né? De ter sido negligente consigo mesmo, né? E é interessante para a gente pensar também alguns aspectos da natureza humana, né? De essa recusa de viver em sociedade, essa recusa desse mundo capitalista, né? Que aqui o personagem ele larga uma vida promissora, né? Ele acaba de se formar na universidade e ele simplesmente larga tudo para viver uma vida simples, com pouco recurso, né? Trabalhando, fazendo bicos, né? Pelo país, pelos Estados Unidos e até chegar no Alasca, onde ele tem um destino, infelizmente, trágico, né? É uma história verídica, muito bom também, e o filme incrível, né? Sem comentários. Esse aqui não é uma ficção, né? Infelizmente. A Andrea Dipp, ela escreve esse aqui em nome de quem? A Bancada Evangélica e seu projeto de poder. É um livro que é necessário, né? A gente vive hoje uma situação política, cultural, social, em que o poder, as instituições, elas estão em relações promíscuas, relações perigosas, né, com a religião, o neopentecostalismo, né, esse pensamento
mais retrógrado, né, que vai tentar influenciar aí a vida de todo mundo, né, a partir de uma parte aí da, da política, né. Então é um livro bastante necessário e a gente consegue entender um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, talvez, em relação à nossa política e como a gente chegou onde a gente chegou, né, a extrema-direita, enfim, né, muito recomendo. Depois eu li esse aqui da Fernanda Torres, né, a gente estava naquela... As palavras estão me fugindo hoje. Naquele furor todo, né, sobre o Oscar, né? Ainda estou aqui, Fernanda Torres. Eu tinha comprado já esse livro da Fernanda Torres há um bom tempo. E eu vi a oportunidade de ler, né? Inclusive acho que eu li no final de semana do Oscar, né? A Glória e seu Cortejo de Horrores. É um romance da Fernanda Torres que ela vai escrever aqui, né? Ela vai narrar aqui a trajetória de um ator pelo mundo da fama, pelo mundo do teatro, pelo mundo da TV. A gente conhece um pouquinho, né, como a Fernanda escreve, e ela é uma atriz, uma diretora, enfim, ela vive nesse meio, a gente conhece um pouquinho, a gente tem ideia um pouquinho de como funcionam os bastidores disso. E traz muitas questões políticas também, é bem legal, muito bem escrita, muito bem humorado, e recomendo bastante, a Fernanda escreve muito bem. Aí eu resolvi me mergulhar no que se chama da trilogia da paixão de uma escritora argentina, Ariana Harwicz. Eu comecei, na verdade são 3 livros, né? Eu comecei pelo último que ela escreveu, que é Precoce. É uma trilogia, mas não é uma mesma história, você pode ler na ordem que você quiser. Então eu preferi fazer o caminho reverso. Eu comecei com esse aqui, que vai narrar aqui a relação da sua mãe com seu filho, uma relação obsessiva, uma relação turbulenta, uma relação violenta. A escrita da Ariana, ela é muito poética, ela é muito lírica, ela é muito... Parece que você tá lendo o pensamento do personagem, não é uma narrativa linear, bonitinha. Parece um pensamento muito conturbado que você tá lendo, mas é viciante também. É um livro bem fininho, esse aqui é o mais fino da trilogia. E esse aqui foi o que eu menos gostei dos 3, né? Curiosamente, vocês vão ver. Depois que eu li Precoce, eu li A Débil Mental. Foi o segundo que eu mais gostei, né? Aqui na Débil Mental, a gente vai acompanhar a relação de uma filha com a sua mãe. Uma relação também simbiótica, uma relação espinhosa, uma relação difícil. É o tipo de leitura, como eu já falei, ela é hipnotizante, né? É meio poética, meio delirante. Recomendo muito, não sei nem o que dizer desse livro. E o primeiro livro, né, dessa trilogia, que é Morra Amor. As capas dessa edição são ótimas, né? Aqui vai ser... Essa aqui me pegou bastante. É o livro mais longo, né? Mas não por isso. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mãe. Ela tem um bebezinho pequeno, tem um marido. Ela vive numa casinha no campo. E ela tá enlouquecendo. Simples assim. Não tão simples assim, mas a gente vai acompanhar os pensamentos dela, os desejos mais macabros, mais sombrios, e vai tocar muito essa questão do feminino, né? Eu gosto muito de autoras femininas que vão explorar esse lado mais obscuro do feminino, que foge desse ideal de mãe, de esposa. Aqui ela tá nesse lugar, mas está enlouquecendo nesse lugar, né? Depois eu li esse aqui,
Kim Frank, 27. Eu comprei esse livro aqui quando eu fazia faculdade, comprei no metrô, antigamente, né? Alguns anos atrás, no metrô tinha umas máquinas que você comprava livros. E eu comprei esse aqui porque eu me interessei por causa do Jim Morrison e o Kurt Cobain. Ele vai contar a história de um cara que ele tem a certeza obsessiva paranoica de que ele vai morrer aos 27 anos. É um livro divertido. Não sei se ele é tão bem escrito, né? Não vou aqui julgar o autor. O autor, ele é o integrante de uma banda, né? De uma banda que não existe mais, da Alemanha. Mas é interessante. Eu acho que a gente acompanha aqui esse personagem, esse protagonista, que ele começa de um lugar mais anônimo e vai se tornando um astro do rock. E vai meio que trilhando um caminho para confirmar a sua certeza imaginária de que vai morrer aos 27 anos. Então é interessante. Depois eu li esse aqui, Fernando Gabeira, Hóspede da Utopia. Um livro bem legal, um livro bem bacana. Eu não conhecia assim o Fernando Gabeira, depois eu descobri que o Fernando Gabeira, ele é um dos personagens lá daquele filme Que é Esse Companheiro, que eu gosto muito, né? Interpretado pelo Pedro Cardoso no filme. Ele participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos na época da ditadura militar, né, para negociar a libertação dos presos políticos, enfim. E o Fernando Gabeira, ele vai contando aqui de esse personagem, é uma ficção aqui, né? Ele deve ter alguma relação com a vida dele, né, com certeza. Acho que todo autor tem. Ele vai narrando esse personagem que vai vagando, né? Ele vai vagando pelo mundo, ele tem uma vida meio nômade, né? Vai encontrando pessoas, né? E tem aspectos políticos, aspectos ideológicos. Então, é um livro bonito, né? É encontro de pessoas por lugares muito diferentes. Eu posso dizer só isso por enquanto, né? Não tem muito o que dizer, porque é bastante denso também, apesar de não ser longo. Depois eu li esse aqui, Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. Eu confesso que comecei a ler uns anos atrás, mas me irritei. Porque eu confesso que acho o Renato Russo um cara chato. Mas eu ressignifiquei, vamos dizer assim, né? Eu vou dar uma chance aí pro Renato. Aqui ele vai contar a sua temporada em uma clínica de reabilitação para tratar de sua dependência de álcool e outras drogas, né? O Renato, ele é um cara... Não sei qual palavra dizer agora. Mas ele vai se inserindo ali, né, no tratamento, ele se identifica bastante com alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ele vai apresentando uma dificuldade em lidar com algumas ideias, ele narra um pouquinho sobre os seus companheiros. É um livro legal, interessante para ver aqui a trajetória dele, né? Depois eu li esse aqui, reli, eu acho que não sei se pela terceira ou quarta vez, Garota Interrompida, da Susanna Casey. Muita gente deve conhecer o livro também, né? Eu até fiz um vídeo falando dele e acho que dispensa muitos comentários, né? Depois eu reli esse aqui, Eu, Christiane F., A Vida Apesar de Tudo. Pra quem não sabe, a Christiane F. foi uma figura famosa, né? No começo dos anos 80, devido ao lançamento de um livro que contava a sua história trágica, né? De uma adolescente de 13, 14 anos, viciada em heroína, que se prostituía, né, para manter o vício, enfim. Ela é uma sobrevivente, né? Em 2014, a Christiane, ela se juntou a uma jornalista, a Sônia Vuhovic, e elas escreveram isso aqui. A Christiane conta como foi depois do lançamento do livro, do filme, a sua ida para Los Angeles, a sua ida para Grécia, a sua gravidez, a perda da guarda do filho. É bem legal a gente ter notícias de Christiane, né, e saber que ela tá viva. Depois eu reli de novo, vocês veem que eu reli muito livro, né, esse primeiro semestre. As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky.
Chbosky. Bom, acho que também muita gente conhece o filme, né? Inclusive essa edição aqui tem os personagens, os atores que fazem os personagens do filme. É um livro muito bonito, é um livro muito singelo, mas também bastante profundo, né? A gente vai ver aqui o Charlie, o livro ele é escrito por meio de cartas, né? O Charlie está escrevendo para alguém, que provavelmente somos nós que estamos lendo, né? Não tem um remetente assim. Mas se entende que ele está escrevendo para quem está lendo. Então a gente vai ver aqui o Charlie, de 15 anos, entrando no ensino médio, lidando com traumas, uma história bastante pesada, né, a vida dele, mas também muito bonito, né, muito sensível, muito impactante, né, eu acho que dá para tirar muita coisa legal daqui. Depois eu li esse aqui, Racionais MC Sobrevivendo no Inferno, que na verdade a gente tem aqui em forma de poema as letras desse álbum. E a gente tem aqui também uma introdução, um texto inicial aqui, que vai falar um pouquinho da importância desse álbum, né, o que ele significa, do Acauã Silvério de Oliveira. Eu recomendo muito, né? Primeiro porque esse álbum aqui ele é incrível, fiquei obcecado por ele no primeiro semestre também, pelo álbum, e pela significância que ele tem para representar a periferia, para falar sobre questões sociais, raciais, obra de arte. Depois reli de novo, eu reli isso aqui em 2012, eu acho, Alice no País das Maravilhas. É um surto esse livro, né? Você não sabe bem o que está acontecendo, mas é o tipo de livro também que você só vai, né? Você vai vendo essa aventura da Alice aqui nesse mundo nada acolhedor, né? Um mundo de fantasia bem hostil, né? Onde ela precisa lidar com criaturas completamente perturbadas. Muita gente tem essa teoria de que a Alice estava drogada, né? Enfim. Mas é bem interessante. E esse livro aqui ele tem umas ilustrações, não são as ilustrações originais, pelo que eu vi aqui, mas são ilustrações, acho que da segunda edição, né? É bem legal isso aqui, Alice no País das Maravilhas. E o último que eu li foi No Jardim do Ogro, da Leila Slimani. Vai contar a história de uma mulher que tem uma questão com a sua sexualidade, né? Uma compulsão sexual. Uma mulher casada, com filho, mas ela tem aí esse hábito de escapar, de fazer, de ter relações com vários homens pela rua, né? E é um dilema, né? Porque ao mesmo tempo que ela não abre mão do marido e do filho, ela também não abre mão dessa vida perigosa, né? Que se torna autodestrutiva. É muito denso também, né? Não dá pra falar muita coisa aqui em tão pouco tempo. Me lembrou muito o livro da Ariana Harwicks, né? Esse aqui, O Morro Amor. Principalmente a segunda parte desse livro aqui lembra muito esse aqui. Né? Isso aqui não é uma crítica, não. Lembra, mas é bem diferente, porque a escrita da Ariana não tem nada a ver com a escrita da Leila, né? Então é isso. Eu nunca fiz isso, né? Eu queria fazer algum dia de fazer um review, uma retrospectiva das leituras. Como a gente chegou no meio do ano, eu achei conveniente, né? Agora, quem sabe no final do ano eu faça aí um novo. E é isso, né? Vamos ver quais vão ser as próximas leituras. E, bom, se você viu até aqui, se você quiser comentar se você já leu algum livro desse, se você quer ler. E fica aí a recomendação. Né? Não são nenhuma dessas leituras que eu fiz, eu posso dizer que foram ruins, né? Então é isso. Até mais.